tua vida, amém? Nós vamos continuar falando hoje sobre 72 horas. Para quem não pegou aqui as mensagens, vai lá no canal da igreja, ok? Vai lá no canal, tem lá o Facebook. É só você digitar lá assim, ó, FAC.MDA. Você vai assistir todas as mensagens da igreja. Ou vai lá no canal do YouTube, Família Aliança Church, ok? Você também vai ter as mensagens lá. Acompanhe também lá no Instagram. Se você ainda não segue no nosso Instagram, irmão, segue lá. Segue lá o nosso Instagram. Vamos fazer esse negócio aumentar. Deixa eu te falar o seguinte: quanto mais nós conseguimos alcançar pessoas nas redes sociais, irmão, mais a palavra de Deus pode chegar mais longe ainda. Você crê nisso? Tem pessoas que acompanham, irmão, as mensagens que são transmitidas aqui lá de Portugal. Tem pessoas que acompanham aqui de outros municípios aqui do nosso estado. Então, quanto mais você puder divulgar e nos ajudar na divulgação, mais pessoas vão ser tocadas pela palavra de Deus. Podemos contar com você? Amém? Nós estamos falando aqui sobre 72 horas. 72 horas é o tempo, aproximadamente, que Jesus manda preparar a ceia, ok? Mandou seus discípulos preparar a ceia, até o momento que Jesus aparece para eles novamente, os 12, no cenáculo, onde eles estão todos reunidos. E a palavra de Deus fala que Jesus manda então 2 discípulos prepararem a ceia. Eles preparam, eles vão cear. Jesus ali, ele revela coisas íntimas e profundas no coração dele para os seus discípulos. Ali, aí depois eles saem dali, vão para o monte, ok? E lá no monte, Jesus então ele é entregue. Jesus, na verdade, primeiro Jesus ora, depois ele é entregue, ele é levado, preso. Vimos na mensagem passada que Pedro, então ele nega o Senhor quantas vezes? 3 vezes, ok? Pedro ali, ele nega o Senhor. A palavra também de Deus diz que então Jesus ele é levado a Anás, que era sogro de Caifás, faz o exame de Jesus, depois é levado a Caifás. Caifás é o sumo sacerdote. Caifás também faz uma análise de Jesus, e quando Jesus declara que ele é o Filho de Deus, então agora ele fica praticamente transtornado, porque Jesus declara que agora ele é direto de Deus, ele é o próprio Filho, o encarnado, o prometido. E agora eles já têm o que eles precisavam, uma acusação. E agora de manhã cedo, logo pela manhã, e é o que nós vamos iniciar aqui agora, possivelmente entre 6 a 7 horas da manhã, então agora o grupo de sacerdotes, agora eles levam Jesus a Pilatos. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. Jesus está sendo levado agora a Pilatos, então, para ser julgado. E nesse momento vai acontecer coisas maravilhosas, amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Falei isso aqui no primeiro culto. Nós estamos, na verdade, falando aqui a narrativa bíblica. É uma narrativa bíblica, você pode ler isso na sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a mesma história, mas porém cada um com uma ótica diferente, com um entendimento diferente daquilo que conseguiu ver, vivenciar e experimentar. Se você juntar os 4 evangelhos, você vai ter uma narrativa completa daquilo que era ou que foi a trajetória do Senhor Jesus. E eu vou passear pelos 4 evangelhos aqui, amém? Mas eu queria que enquanto eu estivesse narrando a história, eu queria que você trouxesse para a sua vida. Porque isso aqui, querido, muitas das coisas que aconteceram há 2000 anos atrás continuam acontecendo hoje. E muitas das vezes se surpreende, acontece conosco. Então, o que vai ser ministrado aqui, eu queria que você olhasse para a sua vida. Não pensa no seu vizinho, talvez no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, não. Pensa em você. Muitas vezes a gente fala assim, rapaz, se fulano tivesse aqui, essa mensagem seria boa para ele, né? Mas uma coisa eu ouvi: Deus não fala a ausente, Ele fala a presentes. Se você veio aqui, Deus quer falar o seu coração. Você pode ter certeza que para a pessoa que não veio aqui hoje, se você também quiser que ela tenha a mesma experiência que você está tendo, depois vai lá no canal da igreja, pega o link, manda mensagem para ela, fala assim, assista a mensagem, vai falar no teu coração. E Jesus então ele é levado a Pilatos, o principal sacerdote. Você pode abrir comigo lá em Mateus 27. É o primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus 27, verso 5. Deixa aberto aí por enquanto. Eu quero que vocês imaginem Jesus agora
Caifás levou ele agora para Pilatos. Enquanto ele está lá com Pilatos, enquanto ele está sendo julgado agora por Pilatos, vai acontecer um fato que somente Mateus narra isso. Obrigado, meu príncipe, você é lindo. Puxou seu pai e sua mãe. Bom? Enquanto agora Jesus está sendo julgado agora por Pilatos, acontece um fato que Mateus ele narra. Os outros 3 evangelhos não falam disso, mas Mateus ele faz questão de falar isso, que agora é Judas, está entrando em cena. Judas então, ele vê que Jesus está sendo levado para Pilatos, e ele entra em desespero, ok? Ele entra em desespero, ele chega e ele quer agora barganhar com os sacerdotes novamente. Olha o que diz no verso 5. Então Judas jogou as moedas para dentro do templo, saiu e foi fazer o quê? Se enforcou. A palavra de Deus vai dizer que lá na ceia, quando Jesus estava lá, ele falou assim: aquele que come comigo vai me trair, aquele que mete a mão comigo no prato vai me trair. E Jesus vira para Judas e fala assim: olha, aquilo que você tem para fazer, faça agora. Enquanto Judas sai, Jesus com os 11 apóstolos, ele vai para o monte orar, ok? E Judas chega com os sacerdotes, então começa a negociar Jesus. E eles dão 30 moedas de prata para que então Judas entregue Jesus para eles. E está tudo já negociado. Jesus vai lá no monte, leva uma escolta de soldados, prende Jesus, leva para lá. Mas o intuito de Judas, na verdade, era que Jesus se rebelasse e mostrasse o reino dele. Mas agora ele viu que fez besteira. Ele negociou o seu Salvador, e agora o seu Salvador agora está prestes para ser entregue a Pilatos e ser condenado. Ele entra em desespero: o que eu fiz? Ele agora tenta remediar a situação. Toma aqui de volta, toma o dinheiro, mas solta ele. E eles falam assim: não, já temos o que queremos. Ele lança então as moedas, ele sai dali e vai se enforcar. Olha só, quantas das vezes nós estamos negociando Jesus? Às vezes nós estamos negociando Jesus não por 30 moedas, às vezes é por menos. Naquele momento que Deus nos chama para ter aquele momento conosco, aquele relacionamento conosco, que Ele nos chama para poder ler a palavra, orar, nós falamos assim: agora não, Jesus, para lá, eu tenho tanta coisa para fazer. Nós negociamos Jesus, querido, às vezes por um prazer, por um lazer. Negociamos Jesus às vezes por uma droga, por uma satisfação própria, por um orgulho. Nós estamos negociando o Senhor. O que é negociar? É você colocar preço naquilo que não tem preço. Jesus não tem preço, querido. Se você negociar Ele, vai chegar um momento que talvez você não vai ter mais tempo. E aqui Judas viu: olha, eu negociei Ele e eu perdi, e agora não tem mais tempo. Ele está tentando voltar atrás. Sabe o que isso fala para mim? Muitas das vezes é assim que acontece conosco. Nós vamos deixando, e os dias vão passando, e nós só vamos negociando, até chegar um dia que não tem mais tempo. O que eu vou falar para você é que agora é extra bíblico, ok? Não está escrito na Bíblia, isso é para mim, o meu entendimento aqui, a respeito daquilo que eu já li. Para mim, se Judas não tivesse se enforcado, o Senhor teria ido atrás dele. Para mim. Porque para aquele que traiu ele, negou ele 3 vezes, ele foi atrás. Ele foi atrás. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim que Deus ama a todos. E o fato de Deus ainda não ter voltado é porque a palavra de Deus diz que Ele está dando oportunidade para que todos possam chegar ao arrependimento. Então, Deus, Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Tem muita gente que acha que Deus tá doido querendo mandar alguém já para o inferno, mas Deus não quer, querido. Deus quer que todo mundo se salve. Você está aí? Deus quer que a gente se salve. Esse é o propósito de Deus. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Não é para poder mandar as pessoas embora da presença dEle, é para poder, na verdade, ter o contrário. É chamar todo mundo à presença dEle. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós negociamos a presença de Deus. Ah, não vou na célula hoje não, quero não, posso não. Ah, não vou no culto, não quero culto, não posso não, quero não. Aí a gente vai negociando. E daqui a pouco quando a gente assusta que não, a presença de Deus, a gente perdeu ela.
perdeu aquele fervor, perdeu aquele momento. Se você quiser anotar, eu não vou ler todos os textos, ok? Mas se você quiser ir anotando para você ler em casa. Lucas 23, 12. A palavra de Deus vai dizer assim que Pilatos, ele descobre que Jesus agora é da região da Galileia. Pilatos, ele chega para assim: olha, você é galileu, não é galileu? E eu não sei se vocês sabem, mas Jerusalém, aonde Jesus agora ele está prestes a ser morto, da Galileia, é uma distância muito grande, irmão. Não é como daqui, ali embaixo da Ponta da Fruta, ou como daqui em Vila Velha. Daqui em Vila Velha você vai a pé rapidinho. Ok? Rapidinho, irmão. Rapidinho. 2 horas andando, você está em Vila Velha, irmão. Rapidinho. Jesus, para sair de Jerusalém e chegar na Galileia, eram 4 dias de caminhada, sem parar. Sem parar. É pertinho, irmão. Daqui a ali. E a palavra de Deus vai dizer que naquele dia, quando Pilatos ele descobre que Jesus ele era um galileu, ele fala assim: olha, está aqui na cidade Herodes. Quem era Herodes? Era o governador da Galileia. Então ele fala assim: olha, então, já que você é galileu, vai lá e seja julgado por Herodes. E então os soldados pegam Jesus e levam ele para Herodes. Herodes estava doido querendo ver Jesus, porque ele queria conversar com Jesus. Mas Jesus, quando chega lá, Jesus não fala uma palavra com Herodes. Entra mudo e sai calado. Aqui, ó, sabe que Deus começou a ministrar no meu espírito? É que muitas vezes nós vamos perdendo as oportunidades que nós temos. E aí não gera intimidade, porque Deus só se revela para aqueles que são seus íntimos dele. Deus não tem acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. E às vezes nós vamos deixando o tempo passar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E a gente vai perdendo as oportunidades de ser íntimo do Senhor, porque Deus ele quer revelar coisas para nós. Mas por a gente não se envolver com Ele, não ter aquela intimidade com Ele, e às vezes quer ter essa intimidade, às vezes no final. Eu não sei você, mas olha só, uma das coisas que é primordial na minha vida é todo dia de manhã orar ao Senhor. Tem gente que tem o seu momento devocional no final do dia, quando vai dormir. Não tenho nada contra, irmão. Não quero aqui te condenar ou te acusar. Não tenho nada contra. Mas muitas das vezes Deus naquele dia, logo na sua manhã, quando você abre o olho, Ele já iria falar para você: olha, não toma esse caminho, não fale com essa pessoa, faça desse jeito aqui. Aí às vezes eu já acordo tão correndo. Já passou por isso, irmão? Aí abre a Bíblia. Nossa, essa letra tá correndo. Eu acho que nem é para ler hoje. Acho que Deus está querendo que eu descanse. Trabalhei muito hoje. Vou descansar. E aí aquele dia vai indo, e você vai vendo um outro dia se aproximando, e vai se tornando a mesma coisa, e vai chegando um outro dia, e um outro dia, e a semana, e mês, e quando você está aqui não, você perdeu a intimidade com Deus. Você está aí? Herodes queria ter intimidade com Jesus, mas Jesus passou tanto tempo na Galileia, ele não buscou Jesus. E aquele momento não era momento mais para ter intimidade. Eu queria que você colocasse agora o verso 12 para mim. Já está ali, né? Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram o quê? Eles eram o quê? Inimigo. O que é inimigo, irmão? Pessoa que não se dá muito bem uma com a outra, não é verdade? Que não conversa, que não senta para comer junto, é inimigo. Mas naquele dia, os dois se tornaram o quê? Você já deve ter ouvido essa frase: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando eu ouvi isso aqui, Deus começou a ministrar no meu coração, sabe? Muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida aqui na terra. Você já percebeu que todo fofoqueiro sempre encontra um fofoqueiro? Já viu? Toda pessoa que guarda mágoa no coração, que tem dificuldade para perdoar, sempre encontra alguém também com o mesmo jeito. Às vezes o culto aqui é uma benção, irmão.
todo mundo, quase todo mundo aqui sentia a presença de Deus, mover de Deus e tal. Aí tem uma pessoa que estava com o coração duro naquele dia, e aí não sentiu Deus, não viu Deus. Aí quando sai do culto, fala assim: nossa, que culto ruim. E é incrível que ele conseguiu achar a única outra pessoa no culto que também não conseguiu ter Deus naquele dia. É incrível, parece um imã, irmão. É o imã do inferno para mim isso. Porque um consegue atrair o outro, e realmente é o espírito que opera. Porque o Satanás, ele trabalha assim. Quando ele identifica no coração de um que tem alguma coisa, que é uma brecha, ele vai aproximar aquela pessoa de uma outra pessoa que também tem a mesma brecha, para que eles se alimentam e se matem um ao outro. Isso é sério. Isso é sério. Porque às vezes às vezes o diabo já usou a sua própria vida. Quando aquele dia que você começou a conversar com fulano mal de ciclano, aquele dia que você começou com fofocainha, pensa bem. Herodes então agora se torna amigo de Pilatos. E diz a palavra de Deus então que agora os dois, mas Herodes, ele não acha nada em Jesus para condenar ele. E fala para ele assim: olha, nós estamos em Jerusalém, então volte então para Pilatos, porque ele é o governador de Jerusalém. E aí Jesus então agora retorna para Pilatos. Isso, querido, está aí entre 6 da manhã e 9 horas da manhã. Esse jogo de empurra. Quem é que vai julgar quem? Quem é que vai fazer o quê? E diz a palavra do Senhor então, que quando o Senhor ele volta para a mão de Pilatos, acontece algo fantástico. A mulher de Pilatos fala com ele e diz para ele assim: olha, Pilatos, não se mete nessa causa. Essa noite eu tive um pesadelo, eu tive um sonho, para você não se meter com esse cara. E Deus começou a ministrar no meu coração: quantas das vezes entramos em situações que não deveríamos entrar e acabamos tomando rajada que não era para nós. Você já viu um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher, você pode me ajudar? Em briga de marido e mulher? Já ouviu isso? Eu já vi uma pessoa que entrou para tentar resolver o problema. Não era problema de agressão física, porque quando é problema de agressão física tem que entrar assim, irmão. Entra no meio, chama a polícia, ok? Eu sou contra a violência, porque não é violência que resolve as coisas, irmão. Se teve uma agressão, irmão, pode chamar a polícia, pode ir lá 192. Liga lá, pode chamar. Ok? Não é batendo boca que se resolve as coisas. Não é agredindo, na verdade, que se resolve as coisas. É conversando que se resolve. E aí a mulher de Pilatos fala assim: ó, Pilatos, não se mete nessa causa. Não se mete nessa causa. E eu fico vendo muita gente hoje, querido, por não orar e não ter intimidade com Deus, começa a agir fora do propósito. Pega isso aqui no seu espírito, ó. Pensa comigo. Jesus, quando ele chegou e tinha os seus discípulos, ele já falou logo claro com eles: é necessário que o Filho do Homem aconteça o que com ele? Morra. Não é? Tem muita gente, coitadinho de Jesus. Coitadinho não, irmão, era necessário. Porque se ele não morresse, nem eu nem você ia para o céu, não, irmão. Você estava lascado, irmão. Lascado, me perdoe, pai, mas você estava lascado mesmo. Sem oportunidade, você ia para o inferno. Eu também, irmão, estou junto. Jesus, ele veio para cumprir um propósito. O propósito de Jesus era crescer, nascer, treinar alguns homens para dar continuidade e morrer. Esse era o propósito dele. E nesse propósito, querido, ninguém poderia tirar ele dele. E a palavra de Deus fala assim, que todo momento ele fala assim: é necessário que eu morra. É necessário que eu morra. E aquela mulher falou assim: Pilatos, não se mete, porque isso aí é patente maior, Pilatos. Tem patente maior aí nesse lugar, Pilatos. Se você meter a mão nesse negócio aí, você pode se achar, Pilatos, só de um jeito que vai trazer um negócio ruim para nós. E muitas das vezes, muitos se metem em confusões que não deveriam meter. Ou
Outros que deveriam se meter em alguns problemas também não se metem. Mas por quê? Porque não pede orientação a Deus. Está demorando demais, pastor. Eu vou agir e depois eu oro. O que mais você vê é crente pegando o barco para voltar para trás, porque entrou por um caminho e descobriu que aquele caminho na verdade estava levando um rio de esgoto, conduzindo aos porcos, estava conduzindo a sarjeta, as drogas, a dependência. E aí Deus está falando com você: ei, volta onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras de novo. Pilatos, não entra nessa. Capítulo 27, verso 24 e 26. Ali não. 27, verso 24. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que o tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar a bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de quem? É de quem? Fala assim: a responsabilidade é minha. Você já reparou que na Bíblia sempre Deus vai dar sempre duas alternativas para o homem? Já reparou? Porque Deus não quer robô, Deus não quer que ninguém sirva a Ele obrigado. Lá no Jardim do Éden, Deus cria a árvore do conhecimento do bem e do mal e cria a árvore da vida. Amém? Aí Deus fala assim, ó: dessa aqui não come, mas dessa aqui você pode comer livremente. Lembra de Moisés quando chega lá no deserto? Ele olha para dois montes e ele diz: eis que Deus coloca diante de vós a bênção e a... mas escolhe, pois, a... Ok, você está aí? A palavra de Deus vai dizer que Jesus, querido, ele foi colocado. Pilatos, ele chega no lugar de frente e ele coloca de um lado Barrabás e ele coloca do outro Jesus. Quem era Barrabás? Um homicida, um camarada que tinha provocado revolta, um camarada que fez uma rebelião em Jerusalém. Esse era o cara ruim, ruim mesmo. Pegaram ele, estava preso. Barrabás estava de um lado. Na ocasião da Páscoa, era costume judaico soltar um preso, como sinal de misericórdia, como sinal de que Deus é um Deus de misericórdia. Então coloca-se então aqui Barrabás e coloca aqui então Jesus. Eu vejo isso em todo momento, irmão. Olha só, se você escolher esse daqui, olha, é rebelião, é motim, é zombaria, é o mal. Se você escolher esse daqui, é o rei dos judeus, o Salvador. Só que Pilatos, ele faz um gesto, ele lava, como que quem dizendo o seguinte: olha, eu não quero ter parte nisso. Agora a decisão está na sua. A decisão sempre teve na mão do homem, irmão. Sempre teve na mão da humanidade. Depois que Deus nos criou, Ele colocou a decisão na minha e na sua mão. Até para ir para o inferno, a decisão é minha e é sua. Ah, porque Deus manda para lá, Deus manda para cá. Não, a decisão ela é sua. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, verdadeiramente, você vai para onde? Está com dúvida, irmão? Para onde vocês vão? Que é o caminho da vida eterna, Jesus Cristo. Isso é salvação. A salvação ela vem por meio de uma compreensão. Aí Barrabás está lá e Jesus está lá. Pilatos lava a mão, sai fora. Mas olha a declaração.
A palavra de Deus fala que toda vez que nós viramos as costas para o Senhor, nós estamos crucificando o Senhor novamente. Quando Ele me chama para ter comunhão com Ele, eu não vou ter, eu estou crucificando Jesus. Quando eu faço do sacrifício dele um sacrifício de tolo, ou seja, eu não estou nem aí para o sacrifício dele, eu vou viver a minha vida. Ei, tem uma coisa errada nisso? Dentro do meu ponto de vista, cada um é dono do seu carrinho. Você dirige o seu carro para onde você? Agora lembre-se, o único posto que tem a gasolina para te abastecer é Jesus. E quanto mais longe você for, você pode descobrir que você não vai ter combustível suficiente para poder voltar. Então volta hoje para ter mais perto dele, ter intimidade com ele. Olha só, o povo declarou que caia sobre nós e nossos descendentes essa responsabilidade. Aqui ó, quando você faz algo errado, você não traz maldição, não é só sobre a sua vida. Tem muitos que acham assim, olha, eu posso errar, tal, mas meu filho não vai fazer isso. Meu filho vai ser um homem de bem, meu filho... Nós queremos arrebentar com a nossa vida, mas que o outro não seja atingido. Isso é mentira. Porque do mesmo jeito que Deus visita você e te abençoa, o diabo visita você também nas suas brechas e te amaldiçoa. E ele só quer uma liberdade para poder entrar e trabalhar na vida dos seus filhos. Quantos, querido, que o seu avô era preso no mundo do alcoolismo, não se arrependeu e não mudou. O seu filho ficou preso no mundo do alcoolismo, não se arrependeu e não mudou. O seu neto ficou preso no mundo do alcoolismo, porque veio passando a maldição de geração em geração. Aquele povo falou assim, ó, que caia sobre nós essa maldição. E é por isso que até hoje eles não se entendem. Até hoje há briga no Oriente Médio. Até hoje há uma disputa desenfreada. Até hoje eles estão esperando um Cristo vindo pela primeira vez, sendo que ele já estava chegando a segunda vez dele voltar. Você está entendendo isso? Muitas das vezes, querido, nós estamos nos comportando como aquele povo. Pilatos então ouve a multidão, e então agora ele leva Barrabás para o povo e Jesus para a cruz. A decisão está na minha e na sua mão. Por volta de meio-dia, Jesus é levado ao Gólgota. Ele é levado para ser crucificado. A palavra de Deus fala que de um lado dele também tinha dois, na verdade de cada lado dele tinha uma pessoa sendo crucificada. Um dizia bem assim, se tu és o Cristo, desce-te daí, você e a nós. Olha aqui, aquele que muitas das vezes zomba da sua vida, ele quer que você prospere para levar ele junto. Sempre tem um aproveitador, já viu? Sempre tem alguém que quer nadar na sua onda. Ele quer que você seja abençoado para ele ir junto. Se tu és o Cristo, desce daí e tira nós também. Aí nós vamos crer que o Senhor é Deus. Cara, já dava para crer só se Jesus descesse dali, pronto, tá de boa. Não dava para crer? Precisava também tirar ele? Mas por quê? Não se arrependeu, mas quer descer, quer sair, quer viver uma vida de bênção sem mudança de atitude. Tem muita gente assim, eu quero que Deus abençoe minha família, mas não quer mudar a atitude. Eu quero que Deus faça prosperar minha casa, mas não quer mudar. Tem muita gente que querendo sair da cruz, querendo sair do sacrifício, querendo sair do problema, mas não quer mudar de vida. O outro que estava do lado de cá falou assim, Senhor, olha, lembra-te de mim no dia que entrares no teu reino. Jesus fala para assim, hoje mesmo você vai estar comigo, é nós, cara. Porque ele se arrependeu, ele mudou de vida, ele entendeu, ele compreendeu a verdade. Aquele que compreende desfruta das coisas boas, mas aquele que não entende, que faz vista grossa, que tampa os ouvidos no momento que o Senhor está falando, infelizmente, ele nunca vai ter sua vida mudada. É por isso que você vê muito crente orando, fazendo campanha, e a vida não muda. Sabe por quê? Porque orar
é dar legalidade a Deus, mas a ação, ela vem de você. Grave isso na sua vida. Orar dá legalidade para Deus te ajudar, mas para a mudança vem através da sua atitude. Eu quero que Deus me dê um emprego. Aí o cara vai deitar na rede e surfar. E quer que Deus traga o emprego e coloca lá: Senhor, eu quero que a minha família mude, mas continua um grosseiro, uma grosseira, continua falando palavrão dentro de casa, ouvindo o que não deve. Ah, eu quero largar esse vício, mas continua indo para a rodinha de bares, continua comprando entorpecentes. Para ter uma mudança de vida, precisa de uma mudança de atitude. Você ora a Deus como se tudo dependesse dele, mas você faz as coisas como se tudo dependesse de você. Se você juntar esses dois princípios, achou? Melhor, vou começar no verso 50. Diz assim: então Jesus chamou em alta voz e entregou o seu espírito. Isso aqui era aproximadamente às 3 horas da tarde. Meio-dia Jesus foi crucificado. A partir de meio-dia até as 3 horas da tarde, a palavra de Deus, e isso os 3 evangelhos concordam com isso, houve trevas sobre a face da terra. O sol desapareceu, tudo ficou escuro. Para mim, querido, naquele momento o inferno estava lá gritando: ganhamos, ganhamos, ganhamos. Houve trevas. Às 3 horas da tarde aproximadamente, Jesus então morre, dá o último suspiro e entrega o seu espírito. E olha o que diz no verso 51. Naquele momento a cortina do santuário, do templo, se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Ei, escuta isso aqui. Um dos grandes teólogos do passado escreveu assim, Chaplin. Ele disse: o véu do templo era extremamente espesso e resistente. Tinha largura de uma mão de espessura, tecido com 72 dobras torcidas, cada uma feita com 22 fios. Media cerca de 18 metros de altura e 9 metros de largura, de tal modo que nem mesmo 2 juntas de boi poderiam rasgar. Somente a força do Todo-Poderoso, aquela mesma que de tempo em tempo, tomava sanção contra os filisteus, que poderia rasgar aquela verdadeira parede de tecidos. O que você trouxesse aqui na sua mente? Olha, Jesus está lá e agora ele morreu. Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Eles dão agora molham lá o vinagre, pegam um pedacinho de madeira e tenta colocar na boca de Jesus. Jesus então bebe, vira a cabeça e entrega o seu espírito. Morreu. Nesse exato momento, diz a palavra de Deus, que agora o véu do templo, ele se rasga. Eu não sei se você já viu o templo, ou o desenho de um templo, mas o templo ele tinha uma cortina. Essa cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. Faz assim com a sua mão. Isso aí era a grossura da cortina. É a grossura de uma cortina tecida. Não era aquele paninho que a gente coloca lá para tampar o sol da janela. A grossura de uma mão. Você pode amarrar uma junta de boi, ou seja, 12 bois para um lado, mais 12 para o outro, e pode mandar puxar, não conseguia rasgar aquela cortina.
de tão espessa, de tão grossa que ela era. Sabe o que eu vejo aqui? Ó, presta atenção nisso aqui agora. Quando Jesus entrega o Espírito dele, a palavra de Deus fala que vem de cima para baixo. Não é de baixo para cima não, é de cima para baixo. Vem rasgando a cortina, abrindo e separando, e agora deixando com que a luz entre no lugar santíssimo. Ei, aqui ó, era tão espessa a cortina, que lá dentro do santíssimo lugar, a única luz que tinha lá dentro era do candelabro. Não tinha nenhuma iluminação que vinha externa para cá. Agora, sabe o que acontece? O que Deus está mostrando para nós? Olha, eu estou rasgando de cima a baixo, eu estou liberando o acesso para todos agora entrar na minha presença. Você está pegando isso no seu espírito? Agora não tem a diferença entre gentil e judeu, branco, preto, amarelo. Não tem a diferença entre agora aquele que não é, aquele que é, entre sacerdote e entre romano. Agora a palavra de Deus fala assim, que todos agora têm acesso ao Santo dos Santos. Você sabe o que significa, irmão? Que você e eu agora podemos ter a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus, ele rasgou a separação. Não há mais separação entre Deus e o homem. Cristo agora é o caminho, a verdade e a vida. Você está pegando isso no seu espírito? A palavra de Deus fala que agora, quando chega e termina de rasgar até embaixo, a terra treme. Isso mostra para mim, querido, que aonde Deus está, querido, vai acontecer algo diferente, sobrenatural. A terra treme, Deus dá uma chacoalhada na terra e diz assim, olha, ei, eu desci, eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora com você. Primeiro lugar que Deus faz, ou milagre que Deus faz naquele momento, vai lá no cemitério. Pensa aquela pessoa que morreu, colega seu. Aí você está andando na rua lá em Jerusalém. Ô fulano, você não estava morto? Eu também achei que eu estava, cara. Mas eu levantei assim, despertei, ó, eu estou aqui. Você imagina o pessoal fazendo o sinal da cruz. Meu Deus! Já viu? Tem alguns irmãos assim. Tá igual aqueles que o pessoal vai expulsar vampiro. Você imagina a quantidade de gente morto que voltou à vida, andando agora dentro da cidade, falando, olha, eu estava morto, mas fui ressuscitado. Deus já estava mostrando que quando Ele vem, Ele vai trazer um balançar nessa terra. Escuta o que eu estou te dizendo. Ele vai balançar a sua vida. E Ele vai dizer para você que estava morto, ei, levanta e vem para a minha presença. Vem para a minha presença, vem adorar. Vem adorar, vem adorar. E eu quero encerrar dizendo para você que Jesus então ele entrega o Espírito dele. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas em João capítulo 19 vai dizer que 2 homens investiram em Jesus, no corpo de Jesus: José de Arimateia e Nicodemos. Você percebeu? Cadê os 12 discípulos? Que agora tinha 11, que um se enforcou. Cadê os 11 discípulos? Cadê eles? Sumiu. Aí chega 2 discípulos que eles não aparecem tanto na Bíblia. Nicodemos, ele foi ter com o Senhor à noite, lembra? À noite, com medo de ser repreendido pelo povo, porque estava consultando o Senhor. Nicodemos entrega a vida a Jesus. José de Arimateia fazia parte do conselho lá em Jerusalém. E diz a palavra de Deus então que agora também esses 2 caras que entregaram a vida a Jesus, que estavam trabalhando de frente de funções, que tinham condição financeira, eles agora vão fazer algo surpreendente. José de Arimateia compra linho, lençóis de linho puro. Naquela época isso valia, irmão, muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. A palavra de Deus vai dizer que Nicodemos ele traz balde de 35 litros de óleos.
para ungir Jesus com especiarias. Agora os dois, eles tiram Jesus da cruz, eles descem Jesus e começam a preparar o corpo de Jesus. Isso acontece tudo antes das 18 horas, porque 18 horas em diante agora seria já sábado. E no sábado era o dia de Páscoa e ninguém podia mexer com o morto. E agora, da palavra de Deus, que agora estão preparando. E preparam, eles compram um túmulo que nunca tinha sido colocado ninguém nele. Eles colocam Jesus ali, eles lacram com a pedra. E Deus ministrou no meu espírito. José de Arimateia e Nicodemos investiram em um corpo de uma pessoa morta, que não tinha mais nada para oferecer para eles, humanamente falando, aqui nessa terra. E eu pergunto para você: você tem investido dentro do reino? Você tem investido em Jesus? Porque é fácil investir em Jesus quando ele tem pão e peixe, né? Senhor, eu estou com fome, multiplica esse negócio aí. É fácil investir em Jesus quando ele está por perto, que ele pode curar. Agora eu te pergunto: quando ele não pode fazer nada por você, você continua investindo nele? Quando ele não responde a sua oração, você continua crendo nele? Quando ele fala para você que não vai fazer, você continua adorando a ele? Porque na hora que ele não pode oferecer nada para você, é aí que prova o verdadeiro adorador. José de Arimateia e Nicodemos investiram em alguém que estava morto, que não tinha mais nada para poder dar, humanamente falando. Mas eles entenderam, eles entregaram a vida deles a Jesus. Eles falaram: olha, nós vamos investir nele, nós vamos pagar um preço. A irmã que leu aqui no texto aqui dos dízimos e ofertas e primícias, daquela mulher. Pensa comigo, irmão, pensa comigo aqui. Talvez você já deve ter passado por uma necessidade de sua casa. Pensa comigo aqui, por favor. Pensa que na sua casa agora, só tem um pouquinho de arroz, um pouquinho só de arroz, um pouquinho só de feijão e um ovo. Você não tem mais dinheiro, ninguém está te dando mais nada, você não tem ajuda por perto, e está você e seu filho. E aí chega um homem na sua casa e diz assim: o que você tem em casa? Eu só tenho uma colher de arroz, uma colher de feijão e um ovo. Eu e meu filho vamos comer o que tem e esperar a morte. Aí chega o homem e fala para a mulher bem assim: olha, faz o que tem de comer e eu vou comer. O que você faria? Sai daqui, Satanás, quer roubar minha última refeição ainda? Muitos iam fazer isso, mas o profeta naquele tempo, ele simbolizava o próprio Deus andando sobre a terra. Você está entendendo isso? Aquela mulher deu tudo o que ela tinha para o profeta. Ela deu tudo o que ela tinha para o profeta. E não faltou mais comida na casa daquela mulher. Ei, se você não estiver disposto a dar tudo que você tem para Jesus, Ele nunca vai dar tudo dele para você. Tem muita gente, querendo, eu quero mais de Deus, mas não está disposto a dar nada. Tem gente que investe mais nas lanchonetes com lanche do que investir dentro do reino de Deus para ganhar vida. Tem gente que consegue investir mais em relacionamentos fora, sabe, extraconjugais, do que investir dentro da sua família. Tem gente que investe mais em relacionamento com pessoas, querido, que estão desanimados, que não estão buscando, daqui a pouco também começa a ficar do mesmo jeito, do que investir com pessoas, querido, que estão buscando, que estão adorando, que estão caminhando. Aquilo que você mais investe é aquilo que vai prover na tua vida. Aquela mulher investiu na vida do profeta, nunca mais faltou sobre a sua casa. Aqueles dois homens investiram na vida de Jesus, mesmo morto, mas eles foram extremamente abençoados. Agora eu pergunto para você: o que você está investindo hoje? Você tem dado mais ou você tem pedido mais? Você tem buscado mais para ter, ou você tem oferecido mais a Deus? A minha esposa ministrou uma palavra aqui, eu não esqueço isso, na terça-feira. Deus dá provisão e sementes. Tem muita gente que come a provisão e ainda come a semente. Provisão é para você se manter, mas semente é para você semear. Se você não semeia nada hoje,
chegará um dia na sua vida que você não vai ter onde colher. Então começa a semear hoje. O que você pode semear hoje diferente do que você vem fazendo? Faça hoje. Coloca o Senhor Jesus sobre a tua vida. Sem Ele é impossível você ter as coisas corretas na sua vida. Fica de pé comigo, vamos orar.